que nós somos um povo acolhedor, que brasileiro recebe bem todas as pessoas que vêm para o Brasil, ou então até mesmo pessoas que vêm de outras cidades e são bem acolhidas. Isso é verdade. Essa é uma das maiores características do povo brasileiro. Porém, já aconteceu de pessoas que vieram para o nosso país, foram acolhidas, foram bem acolhidas. No entanto, o que elas fizeram aqui dentro do Brasil chocaram todos os brasileiros. Uma das histórias que aconteceram no Brasil eu vou trazer aqui para vocês hoje. De um casal que veio da África para o Brasil e eles fizeram uma coisa macabra. E é o que eu vou contar aqui para vocês hoje no meu canal. Eu sou o G de Paula e você está aqui no canal do G. Bem-vindos! Olá pessoal, eu sou o G de Paula, seja bem-vindo aqui no meu canal, canal do G. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca seu tempo, se inscreva agora no meu canal, já aproveita deixar seu like, deixa lá um comentário, faz lá a sua inscrição e se você puder também compartilhe o vídeo. Agora, se você já é inscrito, já faz parte aqui do meu canal, não esquece também de deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo. Agora, que história macabra é essa que aconteceu aqui no Brasil? Eu vou contar para vocês agora. No ano de 2015, eu já estava trabalhando na área social e eu costumava ir num lugar aqui no centro de São Paulo chamado Centro Espírita. O Centro Espírita tem no Brasil todo, mas eles fazem um trabalho social muito importante, assim como as igrejas evangélicas, assim como as igrejas católicas. O Centro Espírita também faz um trabalho maravilhoso na área social. Eles fazem doações de roupas, de remédios, enfim, eles fazem muitas coisas. E lá no Centro Espírita do centro, eles têm um bazar maravilhoso, porque eu sempre gostei de um brechó, comprar uma roupa legal. E nesse bazar da Federação Espírita, além das roupas, eles também vendiam eletroeletrônicos, telefones, objetos para a sua casa, utensílios domésticos, né? Móveis, enfim, um lugar maravilhoso que você encontra produtos de alta qualidade, de segunda mão, mas produtos seminovos, produtos excelentes com um ótimo preço. Abria muito cedo, né? Às 7h30, 8 horas da manhã, a loja já abria, então eu geralmente fazia um lanche lá no centro. E eu costumava fazer um lanche ali no lugar gostoso que tinha. E eu também costumava passar numa Bomboniere. É uma lojinha que vendia doces ali no centro. Nessa Bomboniere que eu costumava passar para comprar uma balinha, uma chiclete, alguma coisa assim, eu era sempre atendido por um homem, né? Eu, obviamente, pelo sotaque, pela maneira dele falar, eu sabia que ele era estrangeiro. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que eles eram um casal e eles eram da África, né? Do continente africano. Ele era da Tanzânia e ela da África do Sul. E ele sempre muito simpático, me atendia com muita simpatia, uma pessoa muito boa, falava, sabe que vai chover hoje? E era um português meio difícil, com um acento francês, e a gente costumava sempre conversar um pouquinho. Ela não. Ela era uma mulher quieta, silenciosa, ficava sempre com o bebê no braço e observando a nossa conversa, né? Então ela não era muito de conversar, não. Mas o que chamava muita atenção era um menino. Era um menininho que sempre estava na loja, por volta de uns 6, 7 aninhos. Um menino muito lindo, parecia um anjo. Aquele cabelo, né, bonito e aqueles olhos da cor da terra. Era um menino muito bonito, muito bonito. Porém, mesmo sendo uma criança, eu via ele sempre sentadinho numa cadeirinha, num banquinho, com um brinquedinho na mão, um carrinho. Sempre ali sentadinho. Eu ficava imaginando, deve ser um menininho quietinho, ou então tá de castigo, né? Coisas de família, né? Mas aquilo me chamava atenção porque ele estava sempre ali sentadinho naquele banco. Eu, curioso como sou, um dia passando na loja, eu comecei a conversar com ele, falar, vocês estão aqui há muito tempo? Ele falou, já faz um tempo que nós estamos aqui no Brasil. Daí eu falei, seu filho? Ele falou, é meu filho. Eu olhei pro menininho e falei, qual o seu nome? Eu falei, speak in português. Ele deu um sorriso dele, falou, sim, fala português. Aí eu falei pro menininho, qual o seu nome? Na hora que eu perguntei o nome dele, a cena curiosa que eu achei, ele olhou para a mãe dele respondeu, o nome dele é Ezra. Ezra, o nome dele. E só isso, eu falei, tá, muito obrigado, muito lindo o seu filho. Ela não respondeu nada, ficou ali daquele jeito, lá, balançando aquele bebê no braço, assim, não respondeu muito. Eu já percebi que ela não era de muita conversa. Tá bom.
Então era sempre assim, eu ia, cumprimentava, via o menininho às vezes brincando no chão com um carrinho e aquele bebê no braço dela e ela sempre muito séria. E um dia ela estava lá atendendo, eu fui puxar uma conversa com ela, ela também não deu muita bola assim pra minha conversa. E o menininho estava lá e eu dei tchau, Ezra. Ele deu tchau pra mim e olhava pra mãe dele. Era sempre assim, olhava pra mim e olhava pra mãe. Era esse comportamento desse menininho. Aconteceu que um dia eu levanto cedo e vou novamente para o bazar da Federação Espírita. Chegando lá, eu achei curiosa a cena que a Bomboniere estava fechada. Não era comum essa loja estar fechada nesse horário. Eu entrei no bazar, fiquei ali procurando minhas coisas. De repente, eu escuto sirenes de polícia. Muitas sirenes de polícia tocando, né? Alto, sirene de polícia. E aí chega uma senhora e falou, aconteceu alguma coisa ali no prédio. Porque a Bomboniere, ela ficava assim, embaixo, né? Embaixo no prédio havia a calçada e embaixo era o prédio, né, um edifício residencial e tinha ali uma lojinha. Aí uma senhora chegou, aconteceu alguma coisa ali no prédio ali da Bomboniere, a gente precisa ver o que é. Aí eu lembro que eu guardei minhas coisas e pedi pra moça lá da loja segurar um pouquinho pra eu ver o que tinha acontecido. Aí eu pedi pra moça lá do bazar guardar minhas coisas até eu ir dar uma olhada pra ver o que aconteceu. E todo mundo que tava no bazar foi lá fora. Aí a história que eu fiquei sabendo era uma história macabra, de que eles invadiram um apartamento e encontraram dentro de um freezer o corpo de uma criança. Os policiais não queriam falar com a gente, era uma coisa assim, sabe como é, né, gente? Era uma coisa que estava sendo investigado ainda. Quando eu chego na minha casa, gente, ligo a televisão em todos os canais, a mesma história. O menino, a mãe, o padrasto e as duas irmãs menores moravam na região central de São Paulo. A criança foi encontrada morta dentro do freezer da casa onde morava com a mãe, o padrasto e duas irmãs no centro de São Paulo. O casal de africano havia cometido um crime contra um dos filhos. E quem era a criança? O Ezra, aquele menininho que eu contei para vocês que estava sempre sentadinho no banco. Eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito triste. O meu dia acabou, eu não admito esse tipo de coisa feita com ninguém, principalmente com uma criança. No dia 3 de setembro de 2015 que isso tudo aconteceu. E no dia 4 de setembro, as câmeras do aeroporto de Guarulhos flagravam o casal no saguão fugindo para a África. Essas imagens mostram a família no dia 4 de setembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo a polícia, o casal e as duas filhas embarcaram para a África do Sul. Os vizinhos dos apartamentos começaram a sentir um cheiro muito forte nos corredores, né? E o apartamento que estava fechado e batiam, não tinha ninguém. Aí o porteiro não ia poder invadir o apartamento, né? Ligaram para um primo desse homem que morava nesse apartamento, seu nome, Shabani Mazé. Ele era da Tanzânia, ele morava com a sua esposa chamada Anneli, da África do Sul, e mais 3 crianças. Então ligaram para esse primo do Shabani para ver se ele sabia onde o rapaz estava. Ele falou, olha, meu primo foi para a África do Sul. Aí então, o que o porteiro fez? Chama a polícia e eles abrem o apartamento. Quando eles abrem o apartamento, eles encontram aquela cena horrorosa, um ventilador ligado em frente a um freezer, né? Eles abrem o freezer tinha sido ligado no 110, então não adiantou nada porque 110 não tem como, né? Então, quando eles abrem, eles veem aquela cena macabra de um corpo de uma criança embolado num lençol com vários sacos de lixo amarrado, e mesmo assim o cheiro do corpo vinha. Crime, ele se entrega por si só. Então a polícia vem e descobre que a criança era, infelizmente, o Ezra, aquele menininho que estava sempre sentadinho no banco. O filho dela, da Anneli. O Shabani não era pai do menino, ele era padrasto do menino. Havia o crime, mas a polícia precisava saber quem foi que realizou essa coisa horrorosa contra essa criança. A polícia investiga daqui, investiga dali, pega imagens, né, do passado, e eles descobrem uma imagem no dia 28 de agosto de 2015, o pai, Shabani, mudando o freezer da loja para o apartamento. Então, por que será que ele muda o freezer para o apartamento? Então existiam imagens dessa cena. E depois a polícia procura mais imagens e descobre uma imagem no dia 22 de agosto do Ezra, chegando no apartamento. Dá uma olhada para vocês verem.
As imagens mostram o menino saindo do prédio onde morava na tarde do dia 22 de agosto. Ele cumprimenta o vizinho, sai e volta à noite sozinho. Segundo a polícia, foi a última vez que Ezra foi visto com vida. Seis meses antes do crime acontecer, no ano de 2014, a família foi acionada pela justiça, pelo conselho tutelar. Havia uma denúncia dizendo que a criança sofria maus tratos. A escola do menino chamou o conselho tutelar e fez a queixa, junto ao Ministério Público. A criança foi ouvida e disse que apanhou da mãe. A mãe foi chamada e disse que bateu para educar, e não era para machucar. No entanto, gente, o que foi decidido? Que a criança deveria ser retirada dos pais. E o menininho ficou no abrigo durante 6 meses. Durante 6 meses, o CRAS cuidou do caso dessa criança. Essa criança era acompanhada por psicólogos, por assistentes sociais, aquela coisa que a gente já sabe que o Conselho Tutelar faz. Só que o que aconteceu? Passados 6 meses, o menininho sentia muita falta da família, porque era sua mãe, sentia muita falta e o menininho pediu para voltar para casa. E o juiz, depois de ler todos os relatórios dos assistentes sociais, e o CRAS libera a criança para a justiça, devolve o menininho para casa. O CRAS devolve a criança para a família e um crime acontece, infelizmente. Bom, aí o que acontece? Os pais fogem para a África. Ao fugirem para a África, a Interpol, que é a Polícia Internacional, é acionada e esse casal entra na lista vermelha de procurados pela Interpol. E a polícia pega aqui, pega ali e há uma desconfiança de que eles teriam ido para a Tanzânia e não para a África do Sul. O tempo vai passando, e aquela angústia, nós brasileiros e pessoas do mundo todo, acompanhando o caso dos pais que tinham feito isso com a criança e tinham fugido e ninguém sabia de nada. E infelizmente nós ficamos sem saber o que aconteceu com os pais da criança. Até que um dia, aquela coisa que a gente sempre fala, né, gente? A justiça ela vai ser feita de alguma forma. Se não for feita por nós aqui na Terra, ela é feita por uma coisa superior, que é a justiça divina. E foi justamente isso que aconteceu. E um dia eu estou na minha casa tranquilamente, de repente, notícias de que o casal é preso na Tanzânia, na cidade de Bagamoyo, que é uma das cidades portuárias mais importantes de todo o continente africano. Eles estavam na Tanzânia, escondidos na casa da irmã do padrasto. A própria irmã foi até a polícia e denunciou o casal. Porém, tem uma coisa que eu fiquei sabendo depois. O que a polícia iria enfrentar? Porque a Anne, a mãe do menino, ela era sul-africana. Saindo de Bagamoyo, eles com certeza iriam fazer uma escala na África do Sul para poder vir para o Brasil, né? Só que o que poderia acontecer? O que os advogados da Interpol pensavam? Certamente ao chegarem na África do Sul, os advogados da Anne certamente iriam fazer uma solicitação de exílio para que ela ficasse na África do Sul e ser investigada e julgada na África do Sul. Ou seja, a gente já sabia o que ia acontecer. Então, o que os advogados pensaram? Não, eles iam fazer um caminho mais longo. Eles fariam uma escala ao contrário, sairiam de lá, de Bagamoyo, e iriam para a Holanda. Iriam para a Holanda, em Amsterdã, e de Amsterdã para o Brasil. E foi o que foi feito. Eles pegaram o casal, prenderam em Bagamoyo e levaram para Holanda. Não fizeram escala na África do Sul para evitar esse tipo de situação. Então o casal, depois de 18 horas de voo, que é o caminho mais longo, eles pousaram na Holanda e da Holanda eles pousaram em São Paulo, em Guarulhos, e foram presos pela Polícia Federal já no aeroporto. Vejam as imagens. Com prisão preventiva decretada, a sul-africana Lian Fink será levada para a cadeia pública de Santana, o tanzaniano Mzee Shabani para o CDP de Pinheiros. O avião que transportou o casal suspeito de matar o próprio filho pousou em São Paulo na tarde de sexta-feira. Tivemos acesso a outras imagens feitas dentro da aeronave, pouco antes do desembarque. O casal aparece já algemado. Então, no dia 26 de novembro de 2015, o casal é preso no Brasil, acusados pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Foram presos e seriam julgados, e a justiça seria feita.
3 anos depois. Em 2018, eu acordo de manhã com uma notícia de que o padrasto havia sido preso novamente. Falei, preso novamente? Ué, mas ele estava solto? O padrasto estava solto. Soltinho da Silva, aqui em São Paulo, por aí. E sabe o que ele estava fazendo, gente? Fazendo tráfico de drogas. Ele foi pego com 60 pinos de cocaína no Largo do Aroche, na região central de São Paulo. Ou seja, aí as pessoas se perguntavam, ué, mas não é aquele homem que tinha feito aquela barbaridade com seu enteado? Justamente. Shabani, ele foi preso porque estava solto. Ele estava cumprindo em liberdade, esperando a justiça ser feita em liberdade. Aí a gente pensa, puxa vida, né, gente? Infelizmente a justiça brasileira, ela ainda falha muito. E o que foi que aconteceu? Aí eu fui, logicamente, lá pesquisar na internet o que foi que aconteceu, porque que esse homem estava solto. Disse que ele negava a participação no crime, ele negou a participação do crime, disse que foi levar as crianças para a escola e quando voltou encontrou a criança já sem vida, com perfurações pelo corpo, né? Porque a criança, ela infelizmente, aconteceu isso nessa tragédia com ela recebeu as perfurações pelo corpo e ela morreu devido a uma hemorragia interna, devido a essas questões, né, que a mulher fez com a criança. E a mãe alega que fez isso com a criança porque a criança não queria comer. Vocês imaginam o que foi que aconteceu. Aí eu fui pesquisar novamente na internet e eu descobri, gente, que a mãe pegou 24 anos de prisão. Mas eu não tenho nada sobre o pai. Então eu queria pedir uma ajuda para vocês que estão aqui agora no meu canal. O que foi que aconteceu? Como foi o julgamento do crime contra o garoto Ezra, esse menino sul-africano que perdeu a vida aqui no Brasil? Então é isso, gente. Foi isso que aconteceu. Foi esse crime bárbaro, esse crime horroroso que aconteceu dessa mulher e esse homem. Fizeram contra essa criança, esse menininho de 7 anos, uma coisa bárbara. E o que eu queria dizer para vocês é, por que eu trouxe essa história para cá? Para que a gente fique atento aos sinais, né? A escola percebeu isso, a escola denunciou. Mas a gente também pode fazer isso. Quando a gente perceber alguma coisa com uma criança, que a criança está triste, a gente tem que tentar dar um jeito de descobrir o que acontece e denunciar para que a justiça seja feita. Se é que essa mulher já não está na rua já, né, gente? É muito triste o que aconteceu com essa criança. E se você perceber alguma coisa que esteja acontecendo com uma criança, com um adolescente, que você perceba que tem alguma coisa errada, denuncie pelo Disque 100, que é dos direitos humanos, ou pelo 125, que é contra a violência contra a criança, né? Então a gente precisa denunciar, a gente precisa falar e mostrar que o crime está acontecendo com uma criança. Se você vê alguma coisa, não deixa passar. Denuncie. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa história tão triste que aconteceu aqui no Brasil é uma história horrorosa, triste, mas infelizmente acontece. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!